Bom dia, meus amigos aí que acompanham o canal Facebook nesse dia maravilhoso que o Senhor separou, o sábado, memorial, monumento especial da criação dos céus e da terra e do mar, dos 10 preceitos da lei do Senhor, contido lá em Êxodo, segundo livro de Moisés, capítulo 20, de 3 a 17, é o único mandamento que consta a palavra lembra-te. O Senhor, em sua infinita sabedoria, previu que a humanidade iria esquecer desse importante mandamento, até porque os poderes das trevas colocariam mandamentos em oposições à guarda do primeiro dia da semana, ao intento do mal, para que as pessoas esquecessem do seu Criador, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, né? Que as pessoas esqueceram do seu Criador. E longe do nosso Criador, longe do nosso Pai, jamais nós tem o verdadeiro sentido da vida. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, trabalha por meio do seu Filho eterno, o Senhor Jesus Cristo, para atrair as pessoas de volta para Ele. E uma das maneiras dos seus filhos estarem em íntima relação com Ele é a guarda do quarto mandamento da Santa Lei de Deus, que requer a observância do sábado, do sétimo dia, como dia de especial de adoração. Porque os que amam o Senhor adoram Ele todo dia, mas de maneira especial no dia de sábado. Por quê? Porque no sábado o Senhor manda nós nos deleitar nele, o Senhor abençoa para nós estar felizes nele e deixar de lado nossos interesses concernente a ganha-pão. E ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E todo sábado eu gravava vídeo com mais frequência, mas agora eu estou gravando só no sábado. E o Senhor me tem abençoado, porque eu conheço há mais de 30 anos esse Inário aqui, irmão. Mas não aprendi nesses 30 anos a desenvolver o quadro de aprender novos hinos. Eu percebi que a gente tem a tendência de ficar cantando só aqueles que a gente sabe. Mas o Senhor, em sua palavra, ele diz que ele faz brotar o louvor. E então a cada sábado, a gente está... Durante a semana eu treino o louvor para que o Senhor faça brotar e eu aprender o novo hino do Inário. E então, nessa semana, eu aprendi o 283 no Querer de Deus. Se você não tem, meu irmão, o Inário Adventista, você pode ir no YouTube e você coloca assim: Inário Adventista no Querer de Deus. Ou então, Inário Adventista 283. E aprendi o segundo que eu aprendi essa semana foi o 288, Ser Igual a Cristo. Então, aqui a gente não vai cantar acompanhado com instrumento musical, porque eu não estou com outro celular, minha menina está ocupando outro celular, aí a gente não vai botar o instrumento musical, a gente vai cantar mesmo a capela. Irmão. Mas o Senhor que faz brotar o louvor, como diz no comentário no livro As Escolas do Profeta, né, da escritora norte-americana Ellen White, que a gente acredita que recebeu inspiração divina. Ela lá fala no capítulo As Escolas do Profeta que o Senhor faz brotar o louvor. Até porque, irmão, a importância de louvar, a Bíblia chama ação de graça ao Senhor. É uma das formas de nós desenvolver a ação de graça, porque em cada louvor contém uma mensagem da palavra de Deus. Nós não canta para enaltecer o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós canta para enaltecer e glorificar glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso, visto que Ele é muito digno de toda honra e toda glória e todo louvor. No Apocalipse, inclusive daqui a pouco eu vou fazer uma meditação sobre o Apocalipse capítulo 14, sobre as mensagens angélicas, e na primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, 6, está escrito assim: temei a Deus e dá-lhe glória. Esse temor que nós temos que ter do Senhor não é temor ou um medo
segundo mundo, que a gente, tipo assim, está acontecendo um tiroteio e você tem que se deitar no chão com medo de que você seja atingido por uma bala. Mas o temor do Senhor é algo diferente, é um temor tal como nós tínhamos para com nossos pais, de forma respeitosa, de forma a obedecer os nossos pais. Então, um temor que nós devemos ter para com o nosso Pai Celestial é um temor de nós dar glória a Ele. E o louvor é uma maneira especial. Os anjos lá no céu, todo dia eles expressam louvor. Até os carros lá do céu, porque lá no céu tem carro. Quando as rodas dos carros que transportam, e os carros do Senhor são anjos que transportam o Pai e o Filho. Até as rodas, quando estão rodando, elas falam santo, santo, santo é o Senhor. Então aqui também nós, criaturas do Senhor, também devemos louvar. Os passarinhos louvam. Hoje pela manhã, ao estarmos em meditação, apareceu a coroilinha para participar do louvor. Como quando Adão ele se punha a adorar o seu Criador, os passarinhos se uniam juntamente com Adão para bendizer o nome do Senhor. Porque os passarinhos eles não têm alma, mas eles têm espírito. Neles tem um espírito de vida e eles louvam ao Senhor. Bom, irmão, então vamos, como eu disse para você, é a capela, não tem acompanhamento instrumental, mas é para louvar, é para enaltecer, porque hoje é o dia especial de nós bendizer, de nós adorar o nosso Criador. Hino, repito para você, se você quiser acompanhar no YouTube, é o hino 283, No Teu Querer, do Hinário Adventista. E aí você poderá aprender, como diz Salmos 33, versículo 3, a cantar ao Senhor um novo cântico. E continuar gostando daqueles que a gente já aprendeu, né? O meu querer a ti, Senhor, entrego, e para sempre teu eu quero ser. Meus lábios hoje fazem esta prece, que em mim se cumpra o teu querer, no teu querer. Conserva-me bem perto, até que eu tenha teu poder. No teu querer, conserva-me bem perto, até que eu possa em ti viver. Cansado já, muito triste e tão ferido, andei nas trevas longe do Senhor. Mas hoje sinto a glória em minha alma, pois encontrei meu Salvador. Do teu querer, conserva-me bem perto, até que eu tenha teu poder. Do teu querer, conserva-me bem perto, até que eu possa em ti viver. Bem junto a ti, segura-me, bom mestre, e nunca, nunca mais irei falhar. Pois se presente tenho tua graça, sempre na luz eu hei de andar. No teu querer, conserva-me bem perto, até que eu tenha teu poder. Do teu querer,
conserva-me bem perto, até que eu possa em ti viver. Amém, irmão. Quão alegre, irmão. Quão maravilhoso. Durante o treinamento para aprendizado desse hino, durante essa semana, a gente vê que Cristo é o nosso professor. Aliás, Cristo à nossa frente, irmão, é o nosso professor em tudo. Ele diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Nem tampouco aprender a fazer o bem, nem tampouco aprender, em especial, a amar as pessoas. Só conseguimos sermos fiéis, só conseguimos ter isso na vida se nós estivermos com Cristo à nossa frente. O outro que eu aprendi essa semana foi o 288, ser igual a Cristo. Lembrando que, se você quiser acompanhar, você pode ir no YouTube com o seu celular e você dizer Hinário Adventista, ser igual a Cristo. São mais de 600 hinos, irmão. E a gente há mais de 30 anos não sabe, não aprendemos nem a metade, irmão. Eu conheço esse hinário há mais de 30 anos e eu não aprendi nem a metade. Então aí foi por isso que eu pensei, conforme está lá em Salmos 33, verso 3, cantai ao Senhor um cântico novo. Porque quando você aprende um novo louvor, você aprende a verdade também, você cresce. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele trabalha o crescimento dos seus filhos. Né? Assim como a grande águia, ela trabalha o crescimento da águia e ela leva a pequenininha águia lá para cima e solta ela para poder ela aprender a voar. Assim, o nosso grande Deus também quer nos ensinar a crescer, até que todos, como diz o apóstolo São Paulo, chegue à unidade da estrutura do caráter de Cristo. Porque este é o sonho de Deus, que desenvolver em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Por isso que o hino aqui fala ser igual a Cristo. E aqui começa desse jeito. Ó. Pai, ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz-me qual seja o meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo, como orar e trabalhar para ser qual Cristo. Como devo eu falar? Como demonstrar amor? Como orar e trabalhar para ser qual Cristo? Ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo, diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Então, meu querido, lembrando, né, que esse quadro, a cada sábado pela manhã, é o quadro aprendendo uma nova forma de louvar ao nosso Deus Todo-Poderoso, o qual é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pois quando a gente canta, a gente
Tem um ditado, né, que até tudo que é bom, quando a gente fala uma coisa boa, essa coisa boa vem do Senhor. Porque o Senhor é a fonte de todo dom perfeito. Então, o dom de louvar, o dom de entender a palavra do Senhor, o dom de saber, como diz a Sagrada Escritura, qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Porque o céu, irmão, o treinamento para sermos eternos, é aqui. É aqui nessa terra que nós aprendemos a amar o nosso Pai Celestial. Por intermédio do conhecimento contido na Sagrada Escritura, nós aprendemos a adorar ao nosso Pai Celestial. Para os que estão assistindo agora, ele separou o sábado, ele disse, lembra-te, porque dos 10 mandamentos, ele previu que esse seria o mandamento que seria o mais esquecido. Aí por isso que ele disse, lembra-te, e ele separou esse dia para nós, especialmente, o adorar. Adoramos durante os 7 dias da semana, porém especialmente, como especialmente? Porque nesse dia ele manda nós. Ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra santo quer dizer separado. Foi um dia que ele separou para nós, e ele manda nós não trabalhar nesse dia. Ele manda nós descansar. E ele também, quando lá em Gênesis capítulo 2, 1 e 3, quando ele terminou de fazer os céus e a terra e o mar, ele descansou. Mas como descansou? Deus não cansa. A palavra descansar, em relação ao Senhor, não quer dizer que Deus estava cansado. A palavra descansar significa parar. Quer dizer, o Senhor em 6 dias fez os céus e a terra e parou da sua obra que como Criador fizera. E no 7º dia ele santificou. Santificar quer dizer separou para um fim especial. Para o fim especial em que Adão e Eva, e os filhos de Adão e Eva que temem ao Senhor, adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E então, irmão, como parte dessa adoração, aí a gente separou esse quadro, aprendendo, conforme lá está repetindo novamente, né? Já disse algumas vezes, porque alguns poderão estar começando a assistir agora, em Salmo 33, na Sagrada Escritura, o salmista falou, cantai ao Senhor um cântico novo. Porque, repetindo mais uma vez, a gente conhece esse cenário aqui há mais de 30 anos. E a gente não aprendeu nem a metade dos louvores que contém nesse cenário aqui. Tendo em vista que nós precisamos crescer, então vamos aprender um novo louvor. Não vamos desprezar os que nós já aprendemos, porque os que nós já aprendemos durante esses 30 anos contém também mensagens especiais que falam do grande amor do nosso Pai. E visto que nós estamos vivendo, irmão, desculpa aqui, eu estou bem com resfriado aqui, mas eu não, por causa do meu resfriado, eu não quis deixar de fazer essa live aqui sobre essa parte importante, que o mundo não dá valor. O mundo não dá valor novo ao Senhor, mas no final do mundo vai haver a diferença. Os que amaram ao Senhor, os que adoraram o Todo-Poderoso Senhor, vai ter a recompensa. Vão ter a salvação. Mas por outro lado, irmãos, os que não adoraram, infelizmente, a Sagrada Escritura revela no quadro das profecias negativas, como profecia positiva. Para os filhos de Deus, as profecias que falam, tem a profecia positiva, profecia de novo céu e nova terra, profecia de que Jesus vai voltar e vai levar-nos para o céu. Mas as profecias negativas, as profecias que falam de juízo, como aconteceu no dilúvio, as pessoas que se tornaram tão nulas, se tornaram tão rebeldes, se tornaram tão indiferentes com relação ao seu Criador, que o Senhor não poderia deixar eles viverem para sempre. Quando o Senhor trancou o caminho da árvore da vida, para que Adão não comesse a árvore da vida, para não imortalizar o pecado, é porque o homem não seria feliz se ele vivesse eternamente uma vida de pecado. Chegará um momento que as trevas já está se intensificando de maneira tão intensa que o Senhor logo, logo vai intervir. De maneira tão especial, ele vai enviar o seu Filho de maneira toda poderosa, antes mesmo de ele vir de forma pessoal. Cristo descerá de maneira espiritual, conforme está lá no Apocalipse 18,
e a glória da sua verdade concernente à aliança dos seus filhos com ele, que é a obediência aos seus mandamentos, a glória da verdade das pessoas que receberão a vida eterna, que receberão Cristo em seus corações para perdão dos seus pecados, para receberem a vida eterna, para serem preparados para a vinda do Senhor Jesus. Irmão, essa pandemia que aconteceu aí foi uma permissão divina para saculejar a terra, para sacudir os moradores da terra. Não foi Deus que trouxe. É claro que toda essa pandemia é obra do mal em afligir, porque o inimigo sempre está à espreita para afligir a humanidade. Porém, o Senhor está sempre à disposição de salvar. E como eu prometi para vocês, que eu ia ler aqui a mensagem. E a gente tem decorado, mas está lá em Apocalipse 14, 6 em diante. Diz, temei a Deus. A primeira mensagem angélica é, temei a Deus e dá-lhe glória. Então aqui como parte de dar glória ao Senhor, nós estamos cantando esse louvor. Né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. É claro que em 1844, conforme Daniel 8,14 até 2300 tarde de manhã, o santuário será purificado. Em 1844 começou o julgamento dos mortos, irmão. Mas chegará um momento que na hora que for estabelecida a abominável da desolação. E o que é abominável da desolação? Quando as 10 potências mundial enaltecer novamente a supremacia papal e a supremacia da besta auxiliar, que é os protestantes apostatados que vão trabalharem influenciado pelo inimigo para levarem a humanidade a adorarem a besta, recebendo o sinal da besta, que é o decreto dominical, chamado atualmente de encíclica Laudato Si. Então, quando for revigorado, então começará a supremacia papal. Aí começa também o julgamento que passa dos mortos para os vivos. Em 1844, lembrando que eu falei para você, conforme Daniel 8,14, começou o julgamento dos mortos. Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para efetuar a obra de juízo investigativo em relação às pessoas que já morreram. E então, na hora do decreto dominical, quando o poderoso quarto anjo descer, haverá agora a investigação dos vivos. E na hora da investigação dos vivos, todos nós compareceremos, todos nós os vivos seremos analisados. E então se deveras temermos ao Senhor, se deveras nos humilharmos diante do nosso Deus, se deveras aceitarmos, nos arrependermos e pela fé clamarmos o sangue de Cristo como expiação pelo nosso pecado, teremos o perdão ao lado do nosso nome no livro da vida que está lá no santuário celestial, e seremos habidos por digno da vida eterna. Porém, se nos recusarmos e formos rebeldes, seremos devorados à espada, porque o poderoso anjo que descerá permitirá os juízos de Deus cair sobre aqueles que resistirem à advertência do terceiro anjo. E então o povo, em 1844, ouviram a primeira advertência, temei a Deus. O Senhor chamou as grandes religiões daquela ocasião para se voltarem para Ele, porque as religiões haviam sido, as fortalezas, que é também em Daniel capítulo 11 é chamada as religiões, haviam sido minadas pelas entradas de inimigos que levaram essas igrejas a não serem fiéis ao Senhor. Referente muitas a Sardes, né? Conforme está lá em Apocalipse capítulo 1 e 2. Por isso que Cristo falou de Sardes, não tenham achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Aí então o Senhor deu a primeira mensagem angélica direcionada em 1844 para essas igrejas. Temei a Deus, dai glória, porque chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. As pessoas chamadas para obedecer o sábado, né? Porque o sábado do quarto mandamento requer o Senhor que nós observemos.
Mas os que não atenderam, veio a segunda advertência. Caiu, porque aquelas igrejas da época de 1844 que não atenderam a primeira mensagem angélica, caíram na advertência da segunda, que é: caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônio, covil de todo espírito imundo, a ave imunda e detestável. E ouvi uma voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Então, os que ouviram a segunda advertência tornaram-se para Deus, e aí o Senhor formou a Laodiceia, que é a sétima igreja. E aí os que deram ouvidos, pioneiros, as pessoas que temeram o Senhor, que ouviram a primeira e a segunda advertência, então não caíram na repreensão do segundo anjo. Não entraram no quadro de Babilônia, mas os que saíram atenderam a ordem de Deus: sai dela, povo meu, conforme está lá em Apocalipse 18, versículo 4. Como também no último dia agora, quando o Senhor der a terceira mensagem. E a terceira mensagem é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou seja, duas bestas vão trabalhar no último dia. Por isso que Daniel diz, irmão, que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, que vai trabalhar duas bestas, o sistema papal e os protestantes apostatados. A besta, porque os protestantes apostatados vão fazer uma imagem à primeira besta, aquela cuja ferida a espada sobreviveu. A ferida que o papado sofreu em 1798, desde 1929, no Tratado de Latrão, vem sido restaurada. O inimigo vem restaurando a supremacia. Então, quando a supremacia papal tiver lugar na terra com o decreto dominical, que é contra os mandamentos do Senhor, então, nesta ocasião, começa o julgamento dos vivos e a advertência do Deus derrama a chuva serôide sobre os seus filhos tementes a Ele, derrama a chuva do seu poder porque, irmão, só pelo poder do Senhor, só Cristo à nossa frente que vencerá a primeira e a segunda besta. Mas os que se colocarem fielmente, os que se colocarem de maneira temente ao Senhor, de maneira corajosa, e ouvirem a advertência de Cristo, não adorando uma besta, nem tampouco a sua imagem, nem recebendo o seu sinal na sua testa e nem na sua mão. Porque os que assim o fizerem, a Bíblia diz que serão atormentados com fogo e enxofre diante de Deus e diante dos seus santos anjos. Que Deus nos livre, meu irmão. E mais um comentário dentro do contexto dessa advertência, meus queridos. Eu gostaria de ler aqui para vocês um pequeno comentário sobre, aqui diz, o encerramento da mensagem do terceiro anjo. Então, quando o povo de Deus tiverem recebido a chuva serôide, tiverem dado ao mundo o último convite de advertência, porque, irmão, chegou o momento do fim e os últimos acontecimentos serão rápidos. Foi indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava, ou seja, a angústia de Jacó, né, irmão? Tinham recebido a chuva serôdia. A chuva serôdia também, irmão, que vamos receber no último dia, é chamada a chuva pelo refrigério da presença do Senhor. Aqui diz, ó. Como assim a chuva pelo refrigério da presença do Senhor? São Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. E virá tempo de refrigério. E enviará ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Antes de o Cristo vir de forma pessoal, ele virá de maneira espiritual, em forma de chuva serôdia, pela plenitude do seu Espírito, do Espírito do Pai, sobre aqueles que amarem a Ele. E então eles receberão refrigério pela presença do Senhor. E se reanimara o vivo do testemunho. Então vai haver uma animação tal como aquela que houve nos apóstolos, com que o Senhor Jesus preparou eles, irmão, de maneira toda especial, para eles advertirem o mundo, para chamarem o mundo ao arrependimento, para chamarem o mundo para aceitarem o plano da salvação. Então os discípulos saíram animados e pregaram no mundo inteiro naquela ocasião. Então, quando o refrigério da presença do Senhor, por meio da chuva serôdia, porque na época dos apóstolos foi a chuva temporã, então agora será a chuva serôdia. Quando acontecer isso, irmão, os filhos de Deus
receberão um poder semelhante ao que os apóstolos receberam e sairão a pregar, cheio de poder, cheio da influência do Espírito Santo, e chamarão o mundo. E haverá, irmão, a obra de Deus, ela terminará com mais sucesso do que na época apostólica. Isso anima, irmão. Irmão, a nossa única saída, o nosso único caminho é Cristo. A nossa única segurança consiste em nós estarmos nos relacionando corretamente com o nosso Deus Todo-Poderoso, irmão. Então, como nós nos relacionar? Então, Deus vai, nessa ocasião, irmão, agora, quando baixar o decreto dominical, Deus vai chamar seus filhos de todas as religiões. Ele vai dizer, sai dela, povo meu. Aí os filhos de Deus ouvirão a advertência e haverá um número de salvos, irmão. O Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 7, diz que haverá uma multidão qual ninguém vai contar, irmão. O Senhor ungiu os 12 apóstolos com o seu Espírito e os 12 apóstolos tiveram sucesso em ganhar almas para Cristo. E agora o Senhor no último dia vai ungir 144 mil discípulos de cada nação, tribo, língua e povo. O Senhor vai ungir, o Senhor Jesus vai, como no ano 31, quando Jesus faleceu para a nossa salvação, ele moveu o molho diante do seu Pai. Antes dele vir para passar 40 dias com os discípulos, ele moveu o molho das pessoas que ele ressuscitou, que é os primeiros de todo aquele que ele vai ressuscitar no dia da sua segunda vinda. Então Jesus agora no último dia, de forma toda poderosa, mais poderosa ainda, como ele moveu o molho, e quando o sacerdote movia o molho, ele levantava a cevada, né? Assim, ó, símbolo da ressurreição de Cristo, levando os salvos, as primícias dos salvos para o céu no dia 16 de Nisan, 2 dias depois da Páscoa, que foi o dia que Cristo morreu. Então, quando estabelecer a abominável da desolação, que o inimigo colocar as duas bestas para serem adoradas, então a lei de Deus será anulada na terra. A palavra de Deus, as duas testemunhas profetizarão com pano de saco e pano de cinza. Mas os filhos de Deus, de forma toda poderosa, serão usados, e então Jesus vai mover o molho dos vivos, de forma poderosa diante do Pai. E o mover do molho dos vivos é Jesus levantar 144 mil discípulos para usá-los de maneira... Irmão, nós não temos nem ideia. A você disse que agora aqui, eu não tenho nem palavra, irmão, nesse momento agora, para descrever a glória, a manifestar-se de Deus, derramada por intermédio de Cristo sobre os seus filhos, que verdadeiramente se colocarem do lado dele para dar a última convite de advertência ao mundo. Então, continuando aqui, irmão, para você entender. Preste bastante atenção. Ó. Então, a chuva serôdia, ou seja, porque a que os discípulos receberam é chamada de chuva temporã. A que nós vamos receber agora é serôdia, irmão. Serôdia é a última chuva. A chuva temporã é aquela chuva que dá, irmão, como hoje aqui, trazendo para o nosso dia de hoje, aquela chuva que dá para nascer o feijão. Mas qual é a chuva mais esperada pelo agricultor e mais animadora? É aquela última chuva para amadurecer o feijão. Então, a última chuva para amadurecer os filhos de Deus, para prepará-los para a grande prova que diante deles está, que eles vão, sem a intercessão de Cristo no Santo Padre Celestial, eles vão obedecer à lei do Senhor. Porque o inimigo acusou que é impossível guardar a lei do Senhor. Então os filhos de Deus, ao receber a chuva, receberam poder para declarar que esta acusação do inimigo de que é impossível guardar a lei do Senhor é mentirosa. Então aqui, aí diz, o refrigério pela presença do Senhor se reanimara, desculpa irmão, está aqui limpando meu nariz aqui, se reanimara o vivo do testemunho. A última grande advertência tinha sido soada por toda parte e havia extingado, então, e enraivecido os habitantes da terra. Porque os que não querem adorar o Senhor, irmão, na última convite de advertência vão ficar com raiva.
porque não vão conseguir. O papado vai dominar todos aqueles que se submeterem ao papado, mas os que não se submeterem ao papado e se submeterem a Cristo vão ser dominados por Cristo. Então aí eles vão dar a última advertência. E essa advertência vai enraivecer as autoridades que estarão submissas ao papado, porque as autoridades não vão poder impedir, porque quem pode mais do que o Senhor, irmão? Quando o Senhor coloca o dedo dele aí, então como o Senhor vai dar a advertência e não vai ser impedido, então ninguém vai impedir. Vi anjos indo, irmão, aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra. Como assim? O que significa isso aqui, irmão? Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro, porque Cristo agora no último dia ele vai assinalar, ele vai selar os que são dele. E então quando ele terminar, quando a mensagem do terceiro anjo for encerrada, então ele volta para o céu e fecha-se a porta da graça. Assim como a porta da arca antes do dilúvio fechou-se e ninguém pôde mais entrar, então quando Cristo encerrar o seu ministério, quando for encerrada a mensagem do terceiro anjo, ou seja, no alto clamor, no último convite de advertência do Senhor. Por isso, meus queridos, o tempo que nos resta para nós nos prepararmos é pouquíssimo. Não é tempo de nós brincarmos de ser cristão. É momento de nós levarmos a sério a nossa relação com o nosso Pai e rejeitarmos, irmão, tudo o que o nosso Deus não se agrada. Vi anjo aceleradamente de um lado para o outro no céu, um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou à terra e referiu-se a Jesus, que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, ou seja, lá no santuário celestial, a qual continha os 10 mandamentos. Então Jesus, por que Jesus, irmão, ministra diante da arca onde contém os 10 mandamentos? Porque Jesus se apresenta, porque a lei de Deus pede a morte eterna do transgressor. Aos que se arrependem, Jesus se apresenta como penhor, como fiador, o único fiador que recebe a morte eterna no lugar do pecador. Mas Jesus só receberá a morte eterna no lugar daqueles que verdadeiramente se arrependerem do pecado, como eu outrora falei para vocês. Irmão, para não se alongar muito, para não dificultar a compreensão de vocês, aqui um comentário dentro do quadro de Temei a Deus e da Glória, dentro do quadro aqui Aprendendo um Novo Hino de Louvor. Então eu falei para vocês a respeito um pouco da mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Mas vocês, em momento sejam preparados, porque vai chegar um momento que essa mensagem será dada de maneira tão extraordinária, tão especial, que nem compara essa forma como eu estou pregando para vocês aqui agora. Será uma maneira que os milagres também, que teve lugar na época apostólica, terá também lugar nos verdadeiros filhos de Deus nesse último dia. Os milagres, assim, ressurreição de mortos, pessoas serão curadas, irmão. Porque sinal verdadeiro vai seguir o verdadeiro Filho de Deus agora no último dia. Que Deus, desculpa aí tá limpando o nariz aqui diante de vocês aí, né? Mas é porque eu não queria deixar de falar essas palavras por conta dessa gripe. Então que Deus ilumine, que Deus abençoe a compreensão de vocês dessas palavras bíblicas, tanto em forma de louvor como em forma pregada foi falada para vocês. Deus abençoe, irmão.